Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que estão assistindo ao último episódio do FATcast, podcast do Colégio Fátima. Estou muito feliz por estar nesse momento aqui, que é um grande momento desse projeto, né, que se iniciou lá mais ou menos na metade do ano, e hoje a gente vai gravar o último episódio. Eu estou aqui com o coadjuvante, professor Márcio. Tudo bom, professor Márcio? Como o senhor está? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, para o último episódio do ano. Momentos finais, ano acabando e vamos fechar com chave de ouro, né? Estamos aqui com uma convidada muito especial que vai se apresentar agora, professora Elisiane Bonilla. Como a senhora está, professora? Olá, obrigada, gente, pelo convite. Feliz em participar, ainda mais do último podcast do ano. A gente vem aqui nesse último podcast para falar sobre um tema que foi muito orgulhoso para nós, que são os trabalhos que foram premiados, os projetos da JAI, os projetos da URGS, vários projetos que a gente fez parte. E eu tive a ideia de convidar a professora Elisiane para conversar um pouco com a gente sobre como é ser orientadora de um projeto, como é ser orientadora e de um projeto que ganhou premiação, né, ou prêmio destaque que tivemos aqui. E eu queria que falasse um pouco para nós como que é vivenciar isso e ser orientadora de um projeto. Só um detalhe, né? A Lise é recorrente em premiação. Né? Ela é reincidente nesse processo aí de ganhar destaque, né? Tá bom. Não é o primeiro. Então, tudo parte do compromisso. Né? Quando os estudantes vêm, te buscam, né, te procuram para fazer um projeto de pesquisa, eu já peço para eles, né, no primeiro momento, nós temos uma reunião, e nesta reunião eu peço o comprometimento. Não havendo comprometimento de tudo que pode ser feito, não vai direcionar esse projeto. Então, eu deixo bem claro, desde o início, que se houver comprometimento de todos, nós podemos dar andamento. E aí vem a pesquisa em si. Por que vocês me escolheram? Por que vocês escolheram, por exemplo, a minha parceira esse ano foi a Prof. Karen, né? A Karimasa. Por que vocês escolheram, nos escolheram? Porque nós gostaríamos de fazer algo na linguagem. Como qualquer discussão, qualquer tema pode ser direcionado também nas linguagens, eu sempre peço, ou melhor, nós sempre pedimos, que eles escolham um livro para ser base da discussão. Só que dessa vez veio o contrário. Eles já tinham o tema e não sabiam que livro usar. Uhum. Então, nós ficamos um tempo buscando o que de fato eles queriam dentro daquele tema. Né, para buscar, então, as obras. Né? Então, nós tivemos esse trabalho, algumas reuniões online também nós fizemos, né, ficamos um bom tempo, e discutindo e direcionando sobre o que realmente eles queriam falar. Descoberto o tema, obra. Qual a obra literária que nós vamos nos calçar? Né? Qual é a obra que nós vamos poder, então, trabalhar esse tema que vocês querem? E aí veio toda a pesquisa. Então, muitas coisas tiveram que ler, eles tiveram que pesquisar, leis também, né, porque estávamos falando da inclusão da literatura na época de alfabetização, né, a inclusão da literatura infantil para crianças surdas da cidade de Santa Maria. Então, tiveram que buscar, vamos ver o que tem de literatura para essas crianças. E aí nós descobrimos muito pouco. Então, livros de grandes autores, de cânones literários, não se tem. E foi em cima desse trabalho que foi, então, a meta utilizada para que todos tenham a mesma condição de leitura. Né? Uhum. Todos, sem exclusão, e sim inclusão. Foi esse o trabalho, então, que foi feito pelo grupo. Era direcionado a pessoas surdas? As crianças na época de alfabetização, as crianças surdas. Porque isso é um tema muito importante, né? Eu tive um colega na época do colégio ainda, que ele não era
totalmente surdo, mas ele tinha uma deficiência auditiva. Deficiência auditiva. Ele usava aparelho e tudo mais, né? E eu conversando com ele, ele comentava justamente sobre isso, que era muito difícil quem era surdo gostar de ler. Exato. Porque justamente claro, a gente entende que aquilo lá é representação dos sons que a gente produz, né? E a gente vai assimilando o processo de alfabetização a partir disso, né? Sim. A gente sabe as palavras e vê como é que elas são representadas graficamente a partir dos textos. Só que quem é surdo não tem isso. Então é um processo muito mais difícil, Sim. é muito mais complexo para eles e deixar esse processo atrativo, né, é muito mais complicado, de fato, né? Sim. Nós tivemos também uma grande ajuda da nossa educadora especial, professora Kátia Lina, e Oliveira Machado, né? E que nós a buscamos, né? Conversamos e pedimos para ela também fazer parte desse processo, porque muito tinha que direcionar para ela também, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito. É correto dizer esse nome? Não é correto dizer, né? Então ela nos direcionou muito e muito bem. E quando você falou, prof, da questão da deficiência auditiva, então existe uma separação. Tá? O deficiente auditivo é um e a pessoa surda é outra. Então, nosso direcionamento foi para as crianças surdas, porque o adulto ele já veio com uma carga. Mas como é que se faz desde o início da alfabetização com uma criança que não ouve nada, né? Que é surdo mesmo, né? Que tem uma perda auditiva grave. E nessa busca nós tivemos que recorrer também a famílias, né? Como que a família enfrenta isso? Como que a família vai direcionar aquele pequeno ser para se alfabetizar? Difícil, né? Nós também temos que entender o lado da família. Então, a nossa pesquisa foi a partir desse momento, né? Como que se faz para alfabetizar uma criança surda? É extremamente complexo, mas com grandes vitórias, com grandes conquistas. E eu vejo o quanto um professor habilitado em trabalhar com criança surda, ele trabalha muito mais que qualquer um outro professor. Porque ele tem que tentar produzir através das mãos, né, das libras, né, talvez que som poderia sair ali, né, a vibração, também trabalhar com a vibração, né, no momento que a criança põe a mãozinha no som, né, ou que sente pelo pezinho, ou até mesmo pela pele, que eles já têm, né, mais aflorado, mais sensível, como que aquilo chega para ela? Então, através da literatura. Por que ele não gosta de ler? Porque não tem. É difícil reproduzir. Nós vimos, através de pesquisas, poucas literaturas que trariam, então, a questão da alfabetização na literatura infantil. E nós demos graças também que uma escritora santamariense também, né? Ela escreveu esse ano na Feira do Livro, daqui de Santa Maria, ela escreveu uma obra especialmente para criança surda. Toda ela traduzida para criança surda, em libras. E eu digo, nossa, não é possível uma coisa dessas, né? O começo foi lá em março, e quando foi em maio, foi lançado, então, Ana Poesia com Banana, né? Da escritora santamariense, para essas crianças surdas. Então, foi gratificante, nós entramos em contato, né, com a escritora, conversou conosco, deu autorização para nós, ela fez uma autorização por escrito para nós, para que nós pudéssemos usar a sua obra para dentro do trabalho. Nós tivemos também uma conquista de abrir, então, um site, né, Criando Possibilidades, é o nome do site, né, onde se tem uma literatura infantil, da Ana Maria Machado, que não se tem tradução para Libras, e aí nós fizemos essa tradução para as crianças surdas, para Libras, né? Então, tivemos toda essa demanda, esse trabalho, para tentar ser o mais fiel possível. A tradução de Libras de um livro, a tradução do livro para Libras,
ela não é igual. Ela fica diferente. Então, o que nós conseguimos também? Nós conseguimos uma pessoa totalmente surda, chamada Rosemary Forgerini, com que ela traduzisse a obra para nós, da Ana Maria Machado. Né? É a Menina Bonita do Laço de Fita, que foi traduzida. Tá? E nessa obra, a Rose, ela ficou mais de uma semana tentando entender as frases do texto. Porque nós sabemos hoje que o surdo ele tem algumas diferenças. Por exemplo, ele não usa artigo, o verbo é só no infinitivo, né? Algumas preposições. Né? Então, é diferente, realmente se torna diferente. Como que se faz para uma criança? Então, a Rose fez essa tradução para nós. A filha da Rose, a Luma, é administradora, faz pós-graduação, também em inclusão a surdos, né, para poder trabalhar na empresa. E ela ficava lendo para a mãe dela em libras, mais ou menos, para a mãe entender o que estava sendo passado. Olha a dificuldade que foi e o tempo que foi para que isso tudo ocorresse. E elas vieram aqui na escola, espontaneamente, né, o Otávio, né, Otávio? O Otávio gravou para nós e foram feitas uma manhã toda de gravação. Foi feito, né, provavelmente uma manhã toda de gravação, não recordo agora, porque eu estava trabalhando nesse momento, não pude acompanhar. Mas várias vezes foi parado, olhado, os vídeos para ver se era realmente aquilo ali que ela queria passar, mais fiel possível da obra. E está no site, né? Então eles ganharam premiação, foi muito bonito. Nós ficamos muito contentes com o resultado e convidamos todos vocês para chegar lá, fazer as críticas, sugestões, olhar o livro então da nossa escritora santamariense, olhar a tradução que foi feita e o trabalho em si, né, como um todo. Então eles trabalharam muito bem, né? Os estudantes conseguiram trabalhar em equipe, sem desacordo nenhum, os 3 estudantes. Eles trabalharam mesmo, não tinha hora, não tinha... Prof, pode ser no domingo? Pode, vamos fazer online. Então, ficávamos aí mais de 4, 5 horas, né, arrumando o texto, verificando os temas, se estava de acordo, com a professora também, Kátia, né, nossa educadora especial. Ela dizia esse termo pode, esse termo não pode, né, como você faz. Acabamos descobrindo que existe uma escola apenas em Santa Maria que faz, então, essa alfabetização para crianças surdas, né, e que dificilmente se tem em escola privada. Tá? Não se tem em escola privada. O que se tem para a escola privada é a criança, nessa época de alfabetização, que tenha, então, uma deficiência auditiva, que é aquele que põe o aparelho. Sim. Que daí é como o professor Márcio disse, né? Que é a questão, então, do ouvir o som e tentar reproduzir. Foi isso que aconteceu. E depois desse planejamento todo, né? Sim. E essa grande extensão do trabalho, né? Porque quantos meses ali? Começa em março. Começou em março e terminou agora em novembro. E é apresentado em novembro. Então, é mais que só um trabalho, né? Só um texto escrito. E se envolve muitas pessoas, muitas famílias, muitas relações ali. É sempre importante frisar, né? Até para os alunos que devem estar vendo, às vezes querem fazer um projeto, né? Os alunos que estão vindo, que ano que vem tem entre os alunos de primeiro ano, né? Fazer um projeto para ter, de fato, um destaque ou para fazer bem feito, ele leva tempo. Porque tem muita coisa que, quando a gente vai produzir um projeto, que não depende da gente só. Né? Às vezes depende de outras pessoas, de contactar outras pessoas, de fazer entrevistas, de conversar com outras pessoas, e cada um tem as suas atividades, o seu tempo. Então, para a coisa efetivamente funcionar, a gente precisa de tempo. Né? Muitos encontros, muito planejamento. Então, é algo que dá muito trabalho. Mas, ao mesmo tempo que dá muito trabalho, a gente tem muitos... a gente cresce muito fazendo isso. Demais. E a gente cresce, os professores crescem fazendo o trabalho, os alunos crescem fazendo o trabalho, todo mundo envolvido no trabalho cresce muito. Porque por mais que a gente seja professora, tenha alguns conhecimentos, quando a gente está produzindo esses assuntos que vêm, em geral, das demandas dos alunos, a gente sai da zona de conforto nossa.
a gente tem que aprender alguma coisa, estudar outra, fazer contato com alguém. Sim. E a gente vai se construindo e vai se desenvolvendo como educador, porque são problemas, né? A Lise sabe bem que a gente se depara hoje em dia, que é a questão da inclusão dentro da sala de aula, que é um tema super atual, em função de todos os sintomas, todos os CIDs, né, que estão vindo para a gente hoje em dia. E quem é professor hoje está perdido nesse processo, né? A gente está todo mundo aprendendo junto, né? Porque a gente não, dependendo do que o aluno tem, a gente não sabe exatamente o que fazer, daí a gente tenta uma coisa, tenta outra, até achar o jeito certo de lidar com aquele aluno que tem está com aquela situação. Aquilo que a gente faz para um aluno às vezes não funciona para o outro que tem o mesmo CID, porque as pessoas têm o CID não significa que elas sejam iguais, que elas são diferentes. Sim. Então tem muita coisa que a gente está aprendendo a lidar que esses tipos de trabalho enriquecem muito, né, o debate. Muito. E não é à toa que ganhou destaque. Não é? Que bom. O destaque não veio de graça. Não. Eles trabalharam bonito, assim. Foi bem. Foi muito importante ver o empenho deles, né? Foi uma dos pontos que nós colocamos ali, né? Ou vamos nos empenhar, fazer o melhor de nós, ou o projeto não vai sair daqui. Né? Porque teria que ter o comprometimento, né? Porque leva meses para você buscar, para você ir atrás, famílias, como eu falei, né? E uma das questões assim que é bem interessante, por exemplo, essa senhora Rosemary, ela nasceu sem problemas nenhum, tá? Só para vocês terem uma noção de como é que aconteceu isso na vida dela. E quando ela tinha 3 ou 4 meses de vida, ela pegou rubéola. E aí uma febre muito alta, né, a deixou surda. Tá? Então, ela adentrou em outro mundo com 4 meses de vida. Certo? Muito pequena, sim, mas até os 3 meses, ela tinha todas as suas funções normais. Né? E aí, aos 4 meses, ela, infelizmente, né, pegou esse vírus, né, e acabou pegando a rubéola e ficou surda. A Rose é casada com uma pessoa surda também, tá? Mas ele nasceu surdo, é diferente da Rose. E os filhos são tranquilos, não tem problema nenhuma, nem deficiência auditiva e nem surdez. Então, os filhos foram os que nos ensinaram como que eles fazem, né, para sair à rua com a mãe, para sair à rua com o pai, o que aquela pessoa está falando, palestras. Um dos filhos sempre acompanha, né, para traduzir para o pai ou para a mãe. Então, é muito interessante você ver um outro lado de dedicação também, porque eu tenho uma família engajada. E isso foi interessante. E quando nós conversamos com a Rose, né, sobre o fato da alfabetização, ela disse exatamente isso. Como é difícil entender. Porque não tem para todo mundo. Então, a situação ela vai num ponto que você diz, poxa vida, é inclusão para todo mundo, mas como que a gente vai fazer essa inclusão? E como que nós, professores, podemos fazer em sala de aula? Né? Então, nós fizemos também um questionário com pedagogas, nós conversamos com pedagogas, fizemos um questionário, elas responderam o questionário, sem precisar colocar o nome, e nós vimos assim, quanto % daquelas respostas tinham preparo em atender uma criança surda. Quantos fizeram curso para isso? Então, nós vimos ali, na sua faculdade, você chegou a ver, você tem alguma criança surda na sua aula, tanto de escola pública ou privada. Então, escola pública, sim, houve algumas respostas. Na escola privada, deficiente auditivo, que não é igual. E deixa também, é importante aqui, destacar que, com todo essa pesquisa, os professores, mesmo alguns fazendo pós-graduação, para eles era difícil, eles não conheciam obras literárias infantis de cânones brasileiros, né, que tivesse essa referência para trazer para essas crianças surdas. Então, foi impactante o resultado. E aí nós pensamos, como que vamos conseguir fazer isso? Nós queremos que eles tenham a mesma coisa que nós que enxergamos, que ouvimos os nossos sons, possam ter.
Então, foi um trabalho de formiguinha mesmo. E foi um trabalho bem interessante de fazer. Cansativo também. Sim, sim. Né? Cansativo. Mas o que motivou foi ver o grupo de estudantes, a equipe enganjada. Isso foi o prêmio para nós, professores. Foi o grande prêmio para nós. Porque é um desafio, né? Muito grande. É um desafio muito grande. O que vocês estão fazendo, assim, no meu ver, é um trabalho de graduação. Foi. Não é um trabalho de ensino médio, né? Isso aí daria daria tranquilamente um TCC. Sim. Talvez até uma dissertação de mestrado. Quem sabe, né? Porque não, dependendo, é só uma questão de volume de debate teórico e trazer para dentro, porque o trabalho em si está muito bem estruturado. Foram bastantes leituras, bastante trabalhos, bastante arruma aqui, vamos colocar uma vírgula aqui, vamos substituir por um sinônimo, vamos reler, um resumo mesmo quando finalizamos tudo, porque até leis, nós tivemos que buscar as leis também, né, para introduzir no trabalho, né? O que nós vamos colocar. O que é garantido, o que não é garantido por lei, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, essa busca, né, também foi grande. E ali, o resumo, quando nós terminamos, assim, o que nós buscamos, o que nós queríamos buscar mesmo, os objetivos, né, do trabalho, a metodologia que iríamos utilizar, tudo isso que foi feito, o resumo, acho que, um mínimo, umas 15 vezes nós lemos. E todas as vezes, exageradamente falando, mas como foi um processo de março, em março foi a busca, né? Então vem com a busca até agora novembro, que se ganhou destaque também. Lia e relia, e lia e relia, muda aqui, muda ali, não ficou claro esse objetivo, temos que mudar esse objetivo, não foi isso, não é assim que vocês querem? Então, leiam novamente. Então, eles mesmos liam, de vez em quando passava lá no grupo, acho que podemos mudar isso, vamos dar uma olhada. Então, é interessante. Então, o resumo mesmo foi lido várias e várias e várias e várias e várias vezes, para que ele se tornasse, então, um objeto de estudo para outras pessoas também. E esse trabalho foi apresentado na JAI, né? Foi apresentado na JAI, aqui em Santa Maria, na Universidade Federal. Foi apresentado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Litoral Norte, Tramandaí. E foi também apresentado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC. Né? Em todas elas, a gente ousou em levar para tentar, então, mostrar esse trabalho, todas elas nós nos destacamos. É uma coisa boa, e não só aqui dentro das universidades, mas também como aqui dentro do colégio. Sim. Né? Que algumas semanas atrás a gente teve a manhã da entrega dos certificados, Sim. né? Que foi uma manhã muito legal, que acho que foi muito bom para prestigiar, né? O trabalho, o esforço e o empenho de os professores, que também ganharam, né, os certificados, sim. os professores e os alunos, né, os alunos participantes. E, nossa, sem dúvidas, a Claudinha falou, todos os professores comentaram que esse ano foi o ano que mais teve participantes de trabalho da JAI, URGS, enfim. Isso. Que preencheu, assim, muitos campos ali das áreas do conhecimento de linguagens, teve de literatura, teve de história, teve de matemática, física. E muitos estudantes de todos os anos, né? Todos os anos. O ano passado, nós também ganhamos com o trabalho. E o ano passado, nós tivemos, além de destaque, mas com outro trabalho, né, outra perspectiva, nós tiramos aqui na escola o primeiro lugar. O ano passado. Na JAI. Nós fomos premiados. Todos os nossos trabalhos foram premiados. Todos os nossos trabalhos foram premiados. Foi assim, uma surpresa, porque nós estávamos com meia dúzia de estudantes, né? 4 trabalhos, eu acho. Eu acredito que sim, não me recordo direito. E todos, né, inclusive o professor aqui que está à minha frente também foi premiado, né? E nossa escola tirou o primeiro lugar o ano passado. Esse ano, a nossa satisfação foi o número de alunos, de estudantes, buscando querer saber, aprender um mundo científico, querendo concorrer, saber como é que realmente se faz e querer apresentar o seu projeto de pesquisa às universidades. Então, foi muito bom esse ano. Eu espero que realmente o ano que vem tenhamos mais e mais estudantes engajados nesse mundo da ciência. Isso foi muito legal, das premiações, porque isso incentiva os alunos
agora, final do ano, já alunos me procuraram para ano que vem já começar o trabalho. Não, já tem mais ou menos uma ideia, ano que vem vamos começar. E vamos lá. E porque essa parte de produção de trabalho, claro, a gente está sempre à disposição, né? Mas isso tem que partir de vocês. A gente já comentou em outros momentos, até aqui no podcast mesmo, porque a gente sempre está com vontade de fazer, a gente professor, a gente está sempre aí para ajudar vocês. Mas a gente não pode dar vontade para vocês. Quem tem que ter vontade de fazer são os alunos. Porque quem vai fazer a maior parte do trabalho são os alunos. A gente é orientador. A gente organiza, a gente direciona, mas quem vai botar a mão na massa e tem que fazer as coisas é os alunos. Porque o trabalho é dos alunos. Se a gente fizer, aí que nem eu e a Liz, a gente já é formado. Se eu fizer o trabalho, para mim é fácil fazer um trabalho, eu sentar e escrever, mas não é esse o propósito. Né? Daí é uma competição, inclusive, desleal. Eu estou competindo com o aluno do ensino médio, sendo que eu já tenho formação, pós-graduação. Então, não, vocês vão competir com alunos do ensino médio também. Então, quem tem que fazer é vocês, quem tem que se dedicar são vocês, quem tem que correr atrás são vocês e quem tem que construir tudo são vocês. A gente vai direcionando, vai fazendo vocês pensar e isso exige muita vontade. Sim. E essa vontade tem que vir de vocês, não é da gente. Então, se vocês querem, nossa, eu quero fazer um projeto, quero desenvolver, procurem os professores. E eu falo, assim, com alguma certeza que qualquer professor topa. Exato. Nossa equipe, eu acho muito difícil um professor se negar a orientar ou desenvolver um projeto de pesquisa, porque todos têm esse perfil. Todos. E uma das coisas que me satisfaz muito, Márcio, é saber o quanto a nossa equipe consegue preparar os estudantes para esse mundo científico. Sim. É uma equipe realmente maravilhosa e todas elas. Então, nós tivemos de todas as áreas do conhecimento. Sim. Todas as áreas do conhecimento. Quando vimos ali aqueles bancos lotados com estudantes desde o primeiro ano que nunca tinham feito trabalho de iniciação científica, ganhando na JAI também, é gratificante, é maravilhoso. E a experiência que você tem disso aí tudo é maravilhosa, de ver, poxa, que legal, conseguimos alcançar um objetivo, vimos o quanto esses estudantes estão engajados, querem estudar, querem entender, querem saber o processo, e agora é com eles. O trabalho está pronto. Foi ensaiado também, né? Tudo tem ensaio também, né? Sim, como se portar, como falar, né? Como responder, como que é a linguagem. Isso é necessário. Postura. Exato. É necessário antes de uma apresentação, porque você não conhece a banca. Você não sabe quem é que vai te avaliar. Aceitar as críticas. Aceitar as críticas, por mais duras que sejam, né? Mas boas e ruins. Né? Isso, tanto positivas quanto negativas, e aceitá-las. Bom, essa crítica foi negativa, então eu tenho que melhorar aqui. Essa crítica foi positiva, que bom, estou no caminho certo. Né? Pode ser que, para mim, como banca, eu não gostei de algum detalhe, mas para o Márcio, como banca, ele gostou daquele detalhe. Então, como que a gente pode jogar, né? Deixar no mesmo ritmo? Isso tudo nós conversamos com os estudantes. Olha, pode acontecer? Pode acontecer. A gente não sabe o que vai esperar de uma banca. Então, para isso foi feito um preparo, o tom de voz, a postura, a roupa que vai colocar, né? As mãos, como que deve ser também, né? Não vai ficar jogando com as mãos, né? Eu aqui já estou aqui, né? Mas aqui, como que tu deve te portar? Se errar, tudo bem, tranquilo, errou, pede desculpa, continua. Ou me equivoquei, com licença, vou continuar. Quer dizer, existe uma maneira, porque tu sabe do teu trabalho. E o professor, os professores que te orientam, sabe se tu sabe realmente o trabalho ou não. Então, estamos ali para dar o apoio necessário. Né? Nós não podemos nos meter. Na hora da apresentação, é o estudante com o seu trabalho. Mas nós estamos ali para observar como foi feito, como que foi falado, o que talvez poderia ter dito melhor, mas também nós estamos jogando com o fator nervosismo. Sim, claro. Que é normal. Né? Então, nós sabíamos de tudo isso e foi muito tranquilo nesse ponto. Claro que na primeira apresentação deles estavam extremamente nervosos, como que não, né? Estavam extremamente nervosos e eu disse, não esqueçam o tom da voz, né? Um bom tom para que todos possam ouvir. Se tu vai falhar, ficar nervoso, o outro colega que perceber
adianta, né? Não precisa dizer vai tu. Né? Então, todos esses processos a gente preparou também para eles, né? E foi incrível, foi assim, incrível. E toda vez que eles tinham que se apresentar, nossa, eu olhava, mas eu nem vou falar mais nada, porque eles pegaram sozinho o gancho e foram, né? Estavam realmente preparados para qualquer ponto. Então, isso é importante. E outros trabalhos também que foram vistos e grandes, assim, maravilhosos, né? Sim, inclusive alguns trabalhos, né, que foram 3 universidades, né? Alguns só na UFCM, alguns na URGS, alguns 3. E agora puxando o gancho, assim, falando de trabalhos futuros, certo, né? Qual é a expectativa de vocês dois? Que agora o Márcio me deu o gancho e falou que vai ser orientador, ou né, te procuraram para ser orientador. Qual é a expectativa de vocês com esse primeiro ano que está vindo? Nós que vamos ser o terceirão do ano que vem. Nossa. E qual é a expectativa de vocês? Eu acho que parte da expectativa vem, do meu ponto de vista, do trabalho que a Lise fez na disciplina dela. Deus. Que eu acho que é uma coisa que tu tem que falar também. Tá que bom. Aquela tua disciplina, que a gente teve uma mostra aqui científica, Sim. faz poucos dias aqui no colégio, que era de uma disciplina da Lise. Sim. No qual eu fui banca, né, mas quem organizou tudo foi a Lise, junto com os alunos. E foi uma experiência profundamente rica. Foi. Dos alunos apresentarem, os alunos de primeiro ano apresentarem trabalhos sem orientação, né? Eles tiveram o máximo direcionamento que outro, mas é um trabalho deles. E aí a gente, enfim, vários professores e alguns alunos contribuíram nessa construção, dando dicas e tudo mais. E eu tenho convicção que daquilo ali vai sair futuros trabalhos premiados ano que vem, porque tinha muitos trabalhos bons. Mas fala pouquinho aí dessa... Tá bom. Então, o itinerário formativo é metodologia científica, linguagem digital e comunicação, onde eu tinha que me dividir, na verdade, com uma por semana do itinerário, como se projeta um trabalho científico, o que eu tenho que buscar no trabalho científico e como também fazer a interpretação da linguagem digital e dos textos em si, comunicação. Né? Então, no primeiro momento, eu trouxe a eles alguns exemplos de como que eram trabalhos científicos, que cada universidade tinha, então, seu ponto, como que gostariam que fosse mostrado, que fosse levado, né? Todos eles dentro da ABNT, essa Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que a prof. Lisiane Flores dá em tecnologia, essa disciplina, que é um itinerário formativo também. E eu tinha que mostrar como é que você capacitava para fazer um trabalho de busca científica. Não foi fácil. Não foi fácil. Primeiramente, como são primeiros anos, né? Agora já estão saindo. Eles não entendiam, achavam que era mais ou menos como um trabalho qualquer, que você vai ali, busca e deu. Não é assim. Né? Então, tinha que ter metas, objetivos, né? Justificativas, resumo, né? O desenvolvimento do trabalho, a conclusão, né? As considerações finais, a bibliografia que você leu. Então, tudo isso foi mostrado e falado para eles. E vieram aos poucos. Se você fosse fazer um trabalho no primeiro trimestre, né, do ano 2023, sobre o que você gostaria de falar, eu deixei livre para eles. Do que você gostaria de falar? Eu gostaria de falar, vamos supor, da Covid-19. Ok. Então, sobre o que da Covid-19 você gostaria de falar? E aí eu fui aprofundando. Sobre isso, né? Sobre como afetou o comércio, ou como afetou os estudantes, enfim... Foi a busca, né? Como que a ciência descobriu esse vírus e assim por diante. Eu estou dando só um exemplo, uma suposição, sim. Né? E aí, no primeiro momento, eles fizeram, eu pedi alguns pontos, justificar por quê, né? Qual seria o objetivo de tu mostrar esse trabalho. Né? No segundo trimestre, devido à minha ausência, ficou um pouquinho difícil de trabalhar, mas eu pedi depois ao professor que me substituiu naquele momento, que ele mostrasse alguns aspectos da metodologia. Ele trabalhou bastante interpretação, que era necessário trabalhar. E aí, no terceiro trimestre,
quando, né, realmente eu retorno, um pouquinho antes do fim do segundo trimestre, eu retorno. E aí eu digo, gente, vocês estão preparados? Lembra que eu falei para vocês que a partir do segundo trimestre vocês iriam fazer um trabalho bem grande? Sim, pois é. O trabalho ficou grande, mas vai ficar só para o terceiro trimestre. Porque vocês iriam começar no segundo para terminar e apresentar no terceiro. Sério isso? Sério? Ah, tu tá de brincadeira. Eu digo, não. Vocês vão aprender, pelo menos a tentar entender como é que você faz. E foi surpreendente. Porque, como o professor Márcio relatou, não era para ter orientadores. Era para eles buscarem, por exemplo, eu quero trabalhar esse tema. Professor, tu tem uma dica para me dar? Pequenas orientações, assim, algumas dicas, mas não que o professor fosse orientador, que aí tem a demanda do março até novembro, que é diferente. E alguns estudantes, alguns grupos buscaram isso, sim. Então, buscaram a Prof. Kátia, buscaram o Prof. Márcio. Eu fiquei sabendo também que foram atrás de psicólogos, né, para buscar entender algumas situações do tema que eles queriam trabalhar, de alguns grupos. Tentaram buscar algumas relações da família em si, para tentar entender melhor, por exemplo, transtorno do espectro autista. Tá? Como você deve trabalhar? Existe inclusão, não existe? Como é que é na escola? Né? As neurodivergências. Nós vimos também ali a questão, um tema totalmente diferente, mas que estava nas linguagens, que é da educação física, as torcidas organizadas, existem leis. Então, houveram trabalhos diferenciados, né, e que eles puderam ir atrás daquilo que eles gostavam de falar. Sim. E isso foi legal. Quando eu mostrei, eu fiquei, né, ali, final de agosto, terminaram as provas, encerrou o trimestre, na primeira semana de setembro eu lancei, já tudo pronto. Então, eu lancei para eles quais eram os objetivos do trabalho e o que eles tinham que fazer. Em 3 meses, né? Em 3 meses. E eles me olharam, tu tá de brincadeira, né, professora? Eu disse, não, tem muita coisa que eu tirei fora, porque não tem como fazer. Mas isso aqui eu quero que vocês façam. E eu vou ajudar vocês. Então, nesses 2 meses e meio, foi isto. Eu levei alguns estudantes para a sala de aula que já haviam apresentado projeto de pesquisa em universidades, para mostrar para eles a postura, o que uma banca pode perguntar, o que uma banca não pode perguntar, ou o que faltou perguntar, o medo que eles sentiam também. Né? E aí eles ficaram ouvindo. E foi assim, incrível, que, como disse o professor Márcio, ele começou pequeno e ganhou uma dimensão muito maior. Sim. E aí eles já queriam premiações também, e aí eles já queriam banca, vai ter banca, vai ter banca. E eu dizia, meu Deus, vai ter banca, e agora? Eu vou falar com a coordenação. Vai ter banca, vai ter banca. Eu digo, meu Deus do céu, vai ter banca. Então tá, então vai ter banca. E aí falei com a Prof. Cláudia, né, nossa coordenadora pedagógica, Prof, não, bora lá, vamos fazer, é isso que a gente quer. Que eles estejam preparados, que tenham uma base para o mundo acadêmico. Que eles já saiam daqui com uma base para o mundo acadêmico. Que eles não cheguem na universidade se deparando, mas como é que é mesmo que se faz um projeto de pesquisa? Eu nunca fiz, e agora? Na escola não me ensinaram, e agora? Perguntas que, de fato, tinham que ser feitas, né? E eles assumindo esse protagonismo. Isso. Então, não foi um momento só para os alunos do primeiro ano, que se fosse só isso já estava muito bom. Mas foi um momento também para os alunos do segundo ano, que também estavam ali, poder mostrar também o que aprenderam. Na situação de avaliadores, né? Não. Isso. Essa ideia eu tive porque no momento que comecei a formar uma banca, aí eu tinha que formar uma banca, né? Formar uma banca, claro, com o auxílio da nossa coordenação, graças a Deus. Tudo pronto, tudo organizado. Algumas coisas, assim, tive que trabalhar bastante em mim para não errar. Né? O primeiro evento que eu faço dessa natureza. E eu disse assim, eu vou convidar os estudantes. Porque um grupo que apresentou o seu projeto de pesquisa numa universidade recebeu algumas críticas bem duras.
muito bom o trabalho, sendo assim bem reconhecido por um professor doutor de antropologia, mas teve essas críticas que ele está correto em fazê-la, né? Que bom, a gente vai ter que melhorar, né, alguns pontos, né? E que foi um outro projeto que eu também estava, mas também pega a área da história. Então ali eu sou co-orientadora, né? Fica mais o professor Calisson. O professor Calisson era orientador, então caía muito nas humanas, né? Então organizava algumas coisas dentro das linguagens, né? E aí eu ouvi essas críticas, e quando eu montei o projeto, que daí eles queriam banca também, vamos apresentar, beleza. Eu disse assim, gente, vocês ficaram tristes, né? Alguns ficaram bem tristes, né? Ai, que coisa. Digo, agora vocês vão entender o lado do avaliador. Vocês vão ter que entender por que o avaliador fez isso. Então, um dia vocês estiveram à frente apresentando o trabalho. Agora é a vez de vocês terem a visão de avaliador, de ser banca. E, claro, antes de convidar esses estudantes, eu conversei com a professora, ver se era possível fazer isto, para eles terem o outro lado. E a professora, vamos fazê-lo. Então, vamos fazer. E fizemos, e como disse o professor Márcio, foi impressionante ver que nós, ali como professores, ficamos um pouco assim, de querer fazer talvez uma crítica mais dura, mais complexa, porque era o primeiro trabalho deles, mas foi extremamente valioso de ver o quanto de várias áreas os nossos estudantes sabiam como é que tinha que ser feito. Eles sabiam. Então, eu tinha ali estudantes que fizeram da matemática, eu tinha estudantes que fizeram o trabalho da geografia, estudantes que fizeram o trabalho de história, estudantes que fizeram da literatura em si, né? Eu tinha grupos de estudantes, vários, da física. Eu tinha uma menina que também apresentou o trabalho da física, mas aí ela apresentou na URGS do centro, né, aqui de Porto Alegre, não litoral, Tramandaí. Então, nós tínhamos vários estudantes de outras áreas prestando atenção, fazendo considerações de qualidade aos estudantes que estavam apresentando o seu primeiro trabalho de ensino médio. Sim. Né? Claro, eu acredito que esses estudantes de primeiros anos, eles não pensaram que chegaria a esse grau. Nem eu. Falando a verdade. Nem eu. Mas chegou. E aí foi feito o convite, professores da universidade vieram, né? Advogadas, né? A esposa do professor Márcio, que é advogada, veio também, que ela trabalha, então, com conceito de internacional, né? Advocacia internacional, e também ela está numa... ela pertence agora, tem o seu mandato ali da questão da moda em São Paulo também. Então, são pessoas que sabem, né, avaliar. Né? Professores, doutores, mestres, né, especialistas foram convidados e estavam aqui presentes. Então, eu acredito que nem eles. E aí eles ficavam me perguntando, Profilize, a gente vai saber quem é a banca? Eu, vai nada, né? Na hora? Na hora, no dia. Claro que vai. Mas quando que a gente vai saber? Logo vocês vão saber. Porque eu não podia dizer para eles. Eles sabiam que eles estavam ansiosos. Mas eu não poderia dizer, porque quando nós vamos apresentar, nós não conhecemos a banca. Então, sim, tentar tornar o mais real possível para eles. Foi isso que eu pensei. Né? E que bom, Márcio, que tu gostaste. Fiquei muito feliz. Essa experiência foi muito positiva e querendo ou não, a gente, eu falo o colégio, né? A gente está botando essa semente da produção científica. Isso. E isso tem germinado de uma forma muito bonita, né? E isso, claro, tem todo esse nosso empenho dos professores como um todo, né, e dos alunos, mas a gente tem que fazer o mérito à nossa coordenadora Claudinha, que topa Sim. todas essas loucuras nossas. Nossas, né? Meu Deus do céu. Claudinha, vou fazer tal coisa. Pode? Vamos lá, professor. Vamos lá, né? Vamos fazer. Vamos organizar o que tu precisa. E porque, de fato, se a gente não tivesse o apoio dela, Exato.
nem metade do que a gente conseguiu produzir ao longo desse ano existiria, né? Inclusive esse podcast. Exato. Né? Exatamente. Por trás de tudo que a gente tem feito, de todas as atividades, tem o dedo da Claudinha lá, não só nos permitindo fazer, mas nos estimulando a fazer, nos auxiliando e nos dando toda a assistência, todo o apoio necessário para a gente produzir tudo, né? Então, isso é bem importante de salientar, porque ela ela é o nosso elo, né? Nosso direcionamento, nosso assim. direcionamento. E uma das coisas, assim, que quando eu conversei com a Prof. Cláudia, eu estava extremamente nervosa. Estava muito nervosa. Eu estava nervosa e disse, ai, meu Deus do céu, e agora, meu Deus do céu? Então, todas as vezes eu ia lá, Cláudia, isso pode ser feito? Isso fere a instituição? Não, deixa eu ver. Não, isso não... Tá, então pode ser feito? Pode. Aí, de vez em quando, não, isso não dá para fazer. Ok, não dá para fazer. Então, eu sei que eu incomodei um pouquinho, né? Porque eu fiquei, como o Márcio disse, começou assim e ficou desse tamanho, ficou enorme, né? E aí eu fiquei preocupada e partiu dos alunos. Partiu dos estudantes do primeiro ano. Uma semana antes da apresentação, creio, ou uns 15 dias antes da apresentação. Um estudante lá do primeiro ano me disse assim, prof, vai ter premiação? Eu, oi? Não pensei nisso, porque não era. Não era para isso, né? Não pensei, mas não pode ver se vai ter premiação? Eu vou conversar com a coordenação. Oi, prof, eu tenho mais uma coisa para te perguntar. Como que nós podemos fazer? Pode ser feito isso? Não pode? O que dá para fazer? Então, através da sugestão de um estudante, foi feita premiação dos melhores trabalhos, que foi onde nós vimos na semana passada a premiação deles, no dia 30 de novembro, né, dos melhores trabalhos do primeiro ano, né, da primeira jornada científica do Colégio Nossa Senhora de Fátima, do ensino médio. Sim. Que é para justamente eles crescerem. E muitos já estão empolgados em querer fazer coisas o ano que vem. Né? E assim como os trabalhos foram grandes, Sim. os resultados também foram grandes. Fora. Né? Não, como tu mesmo disse, na preparação acadêmica, mas também a gente teve uma aluna ganhou bolsa, né? na UFN, né? Com a orientação do professor Cassiano. Uhum. Né? Sobre ali a parte da biomedicina, eu acho que tem a ver. Isso. Partiu de trabalho que a gente trabalhou aqui dentro da escola durante o ano, né? E talvez de ideias pequenas, Sim. né? Ideias pequenas que geram ali os processos mais extensos, mais difíceis, né? Mas o resultado às vezes não, muitas das vezes a gente nem imagina. Exato, né? exato. E isso é interessante porque vou retomar um pouquinho o trabalho da literatura da inclusão. Isso é bem interessante porque quando eles disseram a gente quer, olha só, a gente quer, não é a gente, nós queremos, o que vocês querem? Nós estamos pensando em fazer um aplicativo. Eu, meu Deus, não sei fazer nada dessas coisas. Aí eu falei para eles, então, mãos à obra, né? Mangue as mangas e vamos atrás. Prof, é muito difícil. O que vocês querem fazer? Vamos fazer o site. Eu olhei para o estudante, o Bernardo. Quem é que fica, então, responsável de estudar como se prepara um site, como fazer tudo no site? Eu faço isso. Tu faz isso. Mas é para a semana que vem, eu disse. Semana que vem você tem que trazer já um projeto sobre como essa preparação pode ser feita para que nós possamos incluir o que nós realmente queremos mostrar. Isso que é legal, porque isso é o que torna eles ativos e protagonistas da própria experiência científica. Então, a preparação vem desde o momento em que eles querem realmente fazer a diferença. E não foi diferente nos primeiros anos. Não foi diferente. Nós vimos trabalhos assim belíssimos, sem orientação nenhuma de professor, apenas algumas dicas, e fazendo jus ao seu tempo, porque eles tinham também tempo para apresentar, ao seu tempo, à frente de uma banca que eles não conheciam, para depois, sim, a banca poder fazer perguntas. Então, tudo isso foi estipulado
E eu acredito que esse preparo, ou pequeno preparo, é um pontapé inicial para a vida acadêmica deles. Eu acredito nisso. Né? Eu acredito firmemente nisso. Então, eu espero que tenhamos bons frutos a partir do ano que vem, né? Com essas turmas que estão se tornando segundos anos e os primeiros anos que venham ao Colégio Fátima e que saibam escolher seus orientadores, que venham para pesquisa. Você pode fazer pesquisa em qualquer área do conhecimento. Qualquer. Ah, mas eu vou ser economista. Vai ter pesquisa na economia. Pessoal da matemática, ali que trabalha com matemática financeira. Belíssimo trabalho, que também ganhou destaque, né? Pontuação. Dá para fazer. É só você querer realmente fazer e ouvir o que tem que ser feito. E aí a coisa flui. Sim, né? Eu acho que, se encaminhando para o final agora, com essas expectativas, né, para o ano que vem, agora puxando um ganchinho mais assim, que agora a gente está no final do ano, né? Tá no final de tudo, o terceirão agora, pessoal indo para as faculdades, muitas aprovações que a gente teve aqui no colégio, né? Muitas aprovações para diversas universidades daqui. Também agora o primeiro ano que vai entrar, né? Ano que vem, que já vão entrar com essa carga de projetos que a gente espera que seja assim, ó, do que aconteceu esse ano para melhor, né? Porque o que aconteceu esse ano eu acho que nem estava previsto que nem ia ser tanta coisa. Não. Né? A história acho que a história do Fátima nunca teve tanto projeto num ano só. Eu queria só dizer uma situação assim que eu agradeço muito ao nosso colega Gabriel Mama, que foi ele que trouxe anos atrás esse incentivo, né? Vamos lá, pessoal. Todos os anos ele largava ali nos grupos dos profs. Todos os anos. E aí chegou um momento que ele fez, acho que você fez junto com ele, não foi aquela vez, com o Gabriel, que apresentaram na PUC os jogos? Não estava ainda. Não. Foi um ano antes de eu entrar. Tá, então, ok. Foi 2019. E aí um grupo de estudantes, se eu não me engano, do terceiro ano daquela época, espero que eu não tenha sido equivocada nesse sentido, mas um grupo de estudantes se interessou em fazer. E ali deslanchou. Então, teve um grupo, eles ganharam destaque e foi indo. Cada ano tem aumentado. E foi indo, foi indo. Esse deu um boom, né? Mas cada ano aumentava. Um ano foi depois foi 2, 3, 4, 5. E esse ano, meu Deus do céu. Só na JAI foi 16, né? Sim, só na JAI foram 16 trabalhos apresentados. E como eu falei, muitos desses 16 em mais de uma universidade. Né? Mais de uma universidade. O mesmo trabalho, a mesma apresentação em outra universidade. Né? E de outros pontos de vista, Sim, de outro modelo de preparação. Outras críticas, outra banca. É incrível assim, o processo de amadurecimento do estudante que fez trabalho de iniciação científica foi a olhos vistos, assim. Foi impressionante. Então, isso foi muito positivo para nós, todos os professores, todos nós que orientamos os estudantes, e para a escola também, para o nosso ensino médio. Sim. Bom, eu acho que... Primeiro, eu agradeço a professora Liz por vir falar com a gente nesse dia, né? Agora se encaminhando para as férias, né? Sim. Que agora as férias de todo mundo, agora estamos nas semanas das recuperações, né? Com o último episódio do Fatcast, do podcast do Colégio Fátima, que ano que vem, se tudo der certo, a gente vai manter esse projeto. Vou manter, não sei se o professor Márcio ainda vai querer minha companhia, né? Professor Márcio, um ano inteiro a mais. Que ano que vem a gente vai ser o terceirão, né? Então, nossa, é muita expectativa, assim, ano que vem eu tenho muita expectativa boa, todos os anos que vão vir, os anos que vão se transformar, os alunos que vão se transformar, é muita coisa. E, bom, eu acho que é isso. Eu agradeço, então, professor Márcio, por o último episódio, pela participação desse projeto, que também foi muita preparação, né, o projeto do podcast.
Começou lá meio... até eu nem lembro que mês, mas acho que foi mais ou menos no início do ano ali, pra metade, que eu passei pro professor Márcio, cheguei pro professor Márcio e falei, professor, e se a gente fazer um podcast? Adorei. Se a gente fazer um podcast? Que daí eu até falei, por causa que o professor Márcio também participou de outro podcast de outro colégio. E daí eu olhei e vi e pensei, nossa, ia ser legal se a gente fizesse um aqui. Né? Assim como a gente debateu no último episódio, de vários outros projetos que cresceram, né, e foram criados esse ano. Né, que, por exemplo, teve da Juventude Palotina, Sim. que a gente falou no último episódio. Enfim, vários projetos. E teatro. Sou Palotino, sou voluntário. Sou Palotino, sou voluntário, que daí tem a divisão dos 3 anos, né? Júri simulado. O júri simulado, a simulação da ONU que teve, né? O Mão na Massa, vários projetos. Vários projetos. Então, né? esse ano foi um ano muito rico. Foi. Assim, ó, de projeto, de pesquisa, de... Nossa, muita coisa. De amadurecimento. Né? De todo tamanho. Então, eu acho que é isso. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Sim, gostaria de fazer alguma consideração final? Foi um ano muito bom. Eu gostei muito de participar de tudo, né? De conviver com os colegas e participar do podcast, enfim, tudo que a gente fez esse ano. Acho que foi um ano fabuloso, assim. Produtivo. Né? Foi um ano muito produtivo para todo mundo, né? Que o ano que vem siga nesse rumo, né? Que seja um ano também muito rico para todo mundo, né? Isso aí. Alguma consideração final? Ou não? A consideração que eu tenho é que vamos fazer mais projetos, vamos enfrentar uma banca, vamos sair um pouquinho fora da casinha, né? Da cachola e vamos enfrentar aí que esses estudantes estão preparados para a vida. Sim. Bom, então é isso. A gente vai encerrando o último episódio do podcast. E a gente se vê ano que vem. Tá então, tchau, pessoal. Tchau, obrigada.